Hoje eu queria compartilhar com vocês o que é isso aqui, iHab. O que seria esse tal do iHab aí? Bom, iHab são 5 valores que eu utilizo para nortear minha vida. Eu vou explicar nesse vídeo um pouquinho mais de como ele funciona e você mesmo pode entender se vale a pena ou não seguir esse trem aí do iHab. Bom, de forma muito simples, iHab significa, assim como você está lendo ali, autenticidade, integridade, honestidade, amor e bondade. Ok, perfeito, muito bacana, mas o que na prática esse trem significa? Bom, o iHab, como são valores, você já deve ter visto quando entrou no site de alguma empresa, aquela seção sobre a empresa. Você clica lá e vê, nossa missão é, nossos valores são, e esses valores são coisas que a empresa valoriza. Então, é algo que para elas é valioso, é como um tesouro. E, assim como o iHab, é o meu tesouro, é o que eu valorizo e eu vou explicar um pouquinho mais da vantagem de ter valores norteando sua vida, seja lá qual for. Afinal, cada um é cada um e você pode e deve entender e ver o que faz sentido para você na sua vida. E bom, iHab começa com autenticidade em primeiro lugar. O que é ser autêntico? Muito se fala nesse mundo de autenticidade, mas pouco se vive. E bom, autenticidade é você ser firme a você mesmo, a não ser mais um que entra na onda. Então, se você é uma pessoa que odeia, por exemplo, andar de skate, odeia, um exemplo aqui totalmente aleatório, mas você está ali com seus colegas e todo mundo começa a andar de skate e você, para não ficar de fora, não ser ali o de fora, anda também de skate, como você não gosta. Ou às vezes um cruzeiro, você não gosta de andar de navio, você não gosta de nada esse trem de água. Todo mundo tá indo, você vai junto. Então, você está deixando de ser você para se adequar à situação. E a gente, infelizmente, vive em um momento onde a gente está valorizando parecer além e acima do ser. Parecer ser uma coisa que a gente não é. Parecer ter a vida perfeita, parecer ser saudável, parecer ser uma pessoa ótima, sem defeitos, mas não é. Então, por que a gente tenta muito parecer algo que a gente não é? Se a gente voltar historicamente, a gente faz isso por pertencimento. Então, se você for ver lá atrás, a gente imitava padrões para ser aceitos. Porque nós, seres humanos, a gente quer validação, a gente quer ser aceito, a gente quer ser respeitado. Então, por aí vem grupos, desde grupos políticos, grupos de ideologias, diversos grupos, até mesmo de música, que vocês escutam juntos. A gente se une. Então, se a vida está divagando em diversas partes, a gente se une em um grupo. A gente precisa pertencer, desde a nossa evolução inteira. Mas a gente deve sim ser fiéis a nós mesmos, como pessoas. Então a autenticidade, ela vem para nos mostrar que é possível viver uma vida mantendo fiel a você mesmo. E as pessoas autênticas são as que mais se destacam no mundo, porque elas são verdadeiras. Elas não tentam só agradar ao outro ou tentam adequar ao outro. Elas são fiéis a si mesmas e respeitosas com os outros. Então esse é o nosso pilar 1, nosso valor 1, que é a autenticidade, o A do iHab. O I. O I é a integridade. E bom, neste ponto é uma coisa muito interessante a gente pontuar que hoje em dia muito se fala, como eu já falei, mas pouco se faz. E a integridade é você ser íntegro, justo nas palavras e nas ações que você propõe. Se eu falei, amanhã às 10 horas da manhã vou acordar e te mandar uma mensagem de bom dia, eu vou acordar às 10 e te mandar uma mensagem de bom dia. Nossa, mas no outro dia eu acordei muito cansado e aí não vai dar para pegar o celular? Não importa. Vou acordar às 10 e vou manter minha palavra. Vou te mandar o contrato amanhã. Vou te mandar o contrato amanhã. Vou pagar você amanhã. Amanhã vou pagar você. Ter palavra vai muito além do que a gente pensa. Ter palavra é com você mesmo. Falei, vou parar de fumar. Vou parar de fumar. Vou começar a treinar em academia. Vou começar a treinar em academia. Ser íntegro vai mais e vai além do que só ter palavra com os outros. É ter palavra com o que você propõe para a sua vida. Você falou, você faça. Seja íntegro na sua decisão, íntegro na sua ação.
Seja uma pessoa que a outra fale, bom, o Arthur é alguém que tem palavra. Se ele falou, ele vai fazer. Então, ser íntegro é para você ter uma vida com constância, uma vida que é digna de ser vivida, uma vida que você olhe para o espelho e fale, essa pessoa a qual vejo no espelho, eu respeito. E bom, seja íntegro, seja autêntico e, claro, o nosso H ali é honestidade. O que é ser honesto? Ser honesto é você ter uma transparência de falar aquilo que deseja. Então, nada adiantava eu chegar aqui, imagina, no canal eu chegasse e falava, nossa, eu sou perfeito, eu não tenho erros, eu não estou sendo honesto. A transparência é falar, assim como qualquer outro ser humano, tenho dificuldades. Eu faço o meu melhor para lidar com isso no que me compete como ser humano. Eu sou um ser humano e faço o meu melhor no que me compete. Então, ser honesto vai desde ser honesto com você mesmo. Então, nossa, eu olho ali para uma coisa que eu não gosto, mas falo que eu gosto, porque ali eu estou mentindo para me agradar. Então, às vezes eu olho um trabalho que eu fiz ali para a escola, vejo que tem várias coisas erradas e envio mesmo assim, porque eu estou me enganando para parecer que está tudo de boa, mas não está. A honestidade vem desde quando a outra pessoa fala alguma coisa para você não concorda, mas fala uma mentirinha ali, porque não quer entrar em conflito. E muitas vezes, ok, faz parte não querer entrar em conflito na hora. Só não pode deixar de perder o ponto A, que é a autenticidade, ser você mesmo. Então, ser honesto é ser íntegro, ser direto também com as suas ações, é transparência. Então, é você falar o que tem ali de melhor e ser honesto com você, com os outros, com as suas atitudes, com as suas ações e com seus valores. Não é ser uma pessoa que fala A e faz B, não é ser uma pessoa que tem a famosa hipocrisia, onde você finge ser algo que não é. Então, seja honesto. E a outra parte é o amor. O amor é uma forma de você compartilhar o que tem de melhor com o outro. Se eu sou uma pessoa que dediquei muito tempo da minha vida, que minha missão de vida é buscar ter mais conhecimento e sabedoria para aplicar no dia a dia, e o melhor que eu tenho é isso, meu ato de amor é compartilhar isso com os outros. Meu ato de amor é aplicar isso no meu dia a dia, fazer, de fato, vivência, transformar todo o conhecimento em vivência real, em ação. Então esse é um ato de amor, compartilhar o que eu tenho de melhor. Compartilhar meu tempo, às vezes com alguém ali que está precisando, um abraço, uma mensagem de carinho. Compartilhar, às vezes, um vídeo na internet, dizendo um pouquinho da trajetória que venha caminhando. Compartilhar, às vezes, numa fila do supermercado, um bom dia para o outro. Enfim, amor é um ato de carinho e é um ato de bondade, que é um dos últimos pontos que a gente vem a falar. Porque ser bom é muito interessante a gente pensar isso. A gente acha que ser bom é só fazer as coisas corretas e pronto. Mas calma, ser bom vai muito além disso. Ser bom é você ser empático também. Às vezes você está num dia péssimo. Nossa, tá estressante. Que vida, a gente tem dias estressantes. Faz parte. Mas aí chega uma pessoa do outro lado e está na fila do supermercado e vai lá e entra na sua frente. E você, zero pensa no que pode estar passando na cabeça do outro. A gente só pensou, ele fez errado. E de fato fez. Mas aí tem 3 pontos que a gente tem que entender. Que a gente pense, ou seja, o que a gente está pensando? O que a gente sente na hora e o que a gente age. Então a gente pode pensar na hora, então beleza. A gente pensou, ótimo, vou ser bom. A pessoa entrou ali, pisou no seu calo, passou na sua frente na fila. E aí o que você vai sentir? Raiva. Então já foi descongruente. E o que você vai agir? Você vai lá, vai falar, opa, sai fora, eu estava na frente. Então agiu de forma ainda mais diferente. Não estava numa linha reta, você não estava sendo íntegro ao que você propôs. E calma, como eu falei, a gente é ser humano, faz parte errar. Eu erro muito também, faz parte como ser humano. Não existe perfeição para nós humanos, não existe. Então não busque ser algo que a gente não é. A gente vive em um mundo dual. Significa o quê? Que tem dualidades. Tem o bom, tem o mal. Não adianta a gente querer ser algo além no mundo dual. O mundo é dual. A gente tem o poder do bem, tem o poder do mal, a gente vai fazer bem, a gente vai fazer mal. A gente tem que o quê? Harmonizar, equalizar, igual yin yang. A gente tem que usar o nosso bem e o nosso mal para ornar da melhor forma, para ser íntegro com quem a gente é. Isso para tudo. O mundo é dual, tem dualidades, ponto A e B. Não adianta a gente querer viver algo que não tenha dualidades vivendo em um mundo dual. Faz parte. Então seja bom, não porque
você deve ser bom. Alguém olhou e falou, você deve ser bom. Não, não é por isso. Seja bom porque você pode ser bom. E observe fazer o bem. O bem é muito curioso, ele é um investimento que sempre retorna, ele não tem falha. Faça o bem e você verá na prática o que é ser recompensado. E fazer o bem não é só chegar e compartilhar ali para a pessoa R$ 10. Ok, mas muitas vezes isso é uma coisa de vaidade. A gente está ali comprando com esses R$ 10 um bem-estar temporário. Às vezes, a gente só está ali nos enganando que estamos sendo bons. A gente posta ali, nossa, botei R$ 10, sou muito bom. Mas calma lá. A gente tem que entender que muitas vezes um simples carinho, dedicar um pouco do tempo, vale muito mais do que um ato momentâneo esporádico. Gosto muito de pensar na seguinte historinha. Tinha ali um grande sábio que vivia ao topo de uma colina. E as pessoas estavam ali embaixo, estudavam muito sobre filosofia, buscavam muito esse conhecimento para aplicar na vida. E tinham dois meninos, dois garotos, que se dedicavam muito, muito, muito. E o mestre deles chegou e falou para eles, opa, se vocês continuarem assim, se dedicando todos os dias, vou levar vocês para conhecerem o sábio que vive no topo da colina. E lá eles foram, dia após dia, continuando nessa busca, vivendo, experienciando, até que chegou o momento onde o mestre chegou e falou, vocês estão prontos. Amanhã cedo partimos para o topo da colina conhecer o sábio. Ótimo. Lá foram eles, felizes no outro dia, que vão conhecer o sábio. Beleza, estão caminhando e no meio do caminho vem uma cena muito curiosa. Tinha ali um bando de porco passando junto com um cara lá, um senhor que estava andando junto com esses porcos. E o curioso foi que um desses porcos estava ali mancando com uma perna. E eles ficaram olhando aquilo, acharam meio curioso, meio passando do lado olhando, até que esse senhor que estava passando ali perto pegou esse porquinho machucado e levou, continuou levando no colo. Mesmo sendo um senhor com dificuldades, ele continuou levando. Eles acharam aquilo curioso. Enfim, lá continuaram sua trajetória, subiram a colina e chegaram. E quando chegaram, o sábio estava lá. E o sábio era aquele senhor que pegou um porquinho que estava mancando e levou no colo. E bom, eles até ficaram meio deslocados ali com essa informação, mas falaram, deve ter algum sentido. E lá eles conversaram, perguntaram muitas coisas para o sábio, e aí, no final da conversa toda, que foi maravilhosa, perguntaram para o sábio, sábio, me conta uma coisa, por que você pegou aquele porquinho no colo? Foi para mostrar que ele é igual aos outros? Foi por o quê? Foi por carinho? Foi para não deixar machucar? E o sábio olhou para eles e falou, me desculpa, mas eu não lembro disso. Um porquinho, peguei, não lembro, desculpa, se eu fiz isso aí eu poderia até te falar melhor, porque eu fiz, mas não lembro se eu fiz isso ou não. E aí eles ficaram meio assim, nossa, tá bom então. Foram descendo junto com o mestre e perguntaram para o mestre, que estava meio que rindo um pouquinho. E falou, mestre, não entendi, por que você está rindo? Por quê que ele falou que não foi ele? Ele falou, bom, eu que sou mestre, pegaria ali o porquinho porque é o meu dever ajudar o animal. Eu pegaria ali, mesmo não querendo, porque seria um dever ali com o bem dos animais, que a gente está aqui como um só nesse mundo. Mas isso sou eu, um mestre, um sábio, faz isso no automático. Pergunta quantas vezes você respirou hoje. Bom, não sei te falar isso, mestre. Então, assim como o sábio faz as coisas por fazer, é natural para ele, é automático, faz parte dele. Então ele não vai ali pensar que é um porquinho, ele simplesmente viu um porquinho precisando de ajuda e instantivamente já pegou e levantou ele no colo. Ele faz essas ações porque está dentro dele isso. E isso é a diferença de um sábio. Eles ficaram pensando e falando, é verdade. Então essa história nos mostra que muitas das coisas que a gente faz têm o seu significado. Ok, a gente não é um sábio ainda. Ok, faz parte do nosso mundo. Mas a gente pode olhar para uma história dessa e pensar o que eu posso fazer no meu dia a dia para onde eu sair, eu deixar o lugar que eu estava melhor. Desde a casa, onde estou sozinho, às vezes tem umas coisas sujas, já posso deixar melhor, mais harmônico.
Às vezes vou sair, vou num banheiro, vou deixar ele melhor do que eu entrei. Todos os ambientes, isso é um ato de bondade. Mas além disso, é também um ato de amor, é um ato de honestidade, integridade e autenticidade. Então, esse framework, o iHab, ele se todo comunica. E dentro de cada um deles existem vários subtipos. Então, a justiça, onde está, você pode integrar ela ali junto da honestidade. Então, onde está ali a beleza, pode integrar ali dentro também. Então, tudo, existem vários subtipos dentro desses 5 maiores. E vivendo a partir de valores, você vai viver uma vida com mais valor. Porque é uma vida que faz mais sentido, mais propósito, mais significado. E a vida, ela é bela. E sim, tem momentos difíceis, momentos estressantes, que a gente vai ficar com raiva, que a gente vai falar coisa que não deveria, que a gente vai agir de forma errada, que a gente vai estar fora de si. Ok, faz parte. A gente é ser humano, a gente não é algo além disso. Mas vamos fazer o nosso melhor como ser humano? Ser humano, não só o animal, mas ser capaz de refletir, aprender com nossos erros, 1% melhor cada dia, fazer diferença na vida do outro que está do nosso lado, de forma prática, aplicar tudo que a gente aprende, tudo que a gente vê na internet, que acha legal, não só ver e compartilhar, mas aplicar na vida. Ler um livro, aplique o que aprendeu naquele livro, na vida, no dia a dia. E assim, você vai ter uma vida ainda mais digna de ser vivida. Porque é isso que a gente está, para a gente sair daqui melhor do que a gente entrou. Não só melhor, mas maior. E bom, este foi o nosso vídeo explicando um pouquinho mais do iHab. Espero muito que tenha gostado, feito sentido. Porque lembre-se disso, você tem o discernimento para absorver aquilo na sua vida. Você tem o poder de fazer isso por você e pelos outros. Muito obrigado por assistir, espero você no próximo conteúdo aqui do canal, compartilhando um pouquinho mais de dicas para a gente viver uma vida cada dia mais leve, mais feliz e mais tranquila. Muito obrigado.